Senhor cresça. Pai, em nome de Jesus, alcança aquelas vidas que não estão aqui nesta noite. Uns porque estão cansados, outros porque estão enfermos, outros porque não estão dando crédito à palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança eles com misericórdia, Pai. Também nesta hora, meu Deus, eu oro pelo nosso pastor, meu Deus, que está ali, meu Deus, também levando a Tua palavra. Oro, meu Deus, pelos irmãos que estão levando a palavra, meu Deus, que o Senhor os traga em segurança de volta para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou estar lendo, irmãos, Jeremias 29, do versículo 4 ao 14. Versículo 4 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Vocês podem prestar atenção que diz o Senhor aqui, ó, eu fiz. Então nada acontece sem a permissão do Senhor. Amém? Eles eram desobedientes, sim, mas Deus o fez ser escravizado na Babilônia. Versículo 5: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e ali e não vos diminuais. Versículo 7: procurai a paz da cidade para vós, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vos adivinhos, nem deem ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Versículo 11, que todos nós conhecemos: porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Então nós vimos aqui, nesse versículo, nesse capítulo 29, o Senhor falando, para o povo que estava cativo, para que, dando um conselho a este povo. Eles estavam ali escravizados na Babilônia, mas Deus, com sua infinita misericórdia, no versículo 4, começa assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, e eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Aí no versículo 5 ele começa: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Eles estavam ali cativos, mas Deus não queria que eles ficassem pasmados. Agora eu sou preso, agora eu sou escravo, simplesmente eu vou sobreviver. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus quer para nós. E não era assim que
Deus quis para aquele povo. Deus estava continuamente orientando o povo a procurar viver bem aonde ele estivesse. Porque foi Deus que permitiu que eles estivessem ali, por desobediência deles. Mas o Senhor deixou, o Senhor permitiu. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, aprendendo todos os dias, mas há certos momentos da nossa vida que nós esquecemos o que aprendemos e começamos a fazer do nosso jeito. E do nosso jeito vai dar certo por um período de tempo, mas vai chegar uma hora que vai dar errado, porque é do nosso jeito, não é do jeito de Deus. Então, o que eu entendo dentro desse texto, o que o Senhor Deus está falando ali para aquele povo, e que nós temos que trazer para nós, para que nós venhamos viver bem até o dia da volta do Senhor Jesus para nós, é que nós temos que ser obedientes ao Senhor. Aí no versículo 6 ele dá outra ordem: tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. O que nós entendemos disso? Naquela época, eu não sei como era o costume daquela época, mas nós sabemos que naquela época não tinha esse cuidado que hoje nós temos de formar famílias. Nós temos esse cuidado de ter uma quantidade de família, porque nós sabemos que hoje as condições financeiras são difíceis para qualquer um, tanto para aquele que ganha 10 mil reais, quanto para aquele que ganha um salário de 1.600 reais. É difícil. Mas naquela época não existia isso. Por isso Deus falava desta maneira, para que eles multiplicassem, para que eles fazessem com que as famílias crescessem. Porque ia chegar um momento, irmãos, como chegou, de Deus tirar eles daquela terra, daquela escravidão. E no versículo 7, algo que marcou para mim, para o meu coração, diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Mesmo eles estando ali como um escravo, Deus dá uma ordem para eles: procure a paz aonde vocês estão. Não casse confusão com ninguém. Procure viver bem. Procure viver bem. Procure viver dentro do meu conselho, do conselho de Deus. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. É isso que Deus tem falado conosco diante de todos os acontecimentos, que não vou relatar, que todos nós sabemos o que está acontecendo ao nosso redor, ao redor do mundo. Nós temos, Deus nos convoca para que nós estejamos orando pela paz da cidade onde nós moramos, pela paz do mundo que nós vivemos, pela paz da nação. Nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que aumentar o nosso clamor ao Senhor, porque nós podemos ter paz no nosso mundinho, porque nós conhecemos o Senhor e o Senhor nos mandou, nós vamos obedecer. Aí nós vamos ter paz lá na nossa casa, dentro do nosso lar. Mas como está ao redor, no ambiente que você vive, na cidade que você vive, dentro da família que você convive, como está essas pessoas vivendo ao seu derredor? O Senhor Jesus, o Espírito Santo tem nos chamado a atenção para isso. Nós vimos, nós temos prestado atenção. A igreja de hoje, ela está desapercebida. Muita gente está olhando só para o seu umbigo, não está olhando para o seu irmão. Quando eu me lembro da mensagem que foi pregada aqui, muitos não estavam, mas no dia da comissão de ética do culto, que veio um pastor aqui, ele pregou a mensagem sobre o bom samaritano, e algo que ficou marcado, ele fez a pergunta várias vezes: qual é o seu próximo? Se você for ler lá o texto, você vai lá no YouTube, tá?
a mensagem, se você tiver interesse em ouvir, é só pedir para o pastor que ele manda para você. E o pastor fazia essa pergunta direto: qual é o seu próximo? Nós vimos na mensagem que passou 4, né? E só um se aproximou do homem que estava caído. E aquele que se aproximou não era judeu. Não era, como na palavra de hoje, não era cristão. E hoje o Senhor nosso Deus tem nos chamado a esta atenção. Jeremias incentivou os cativos da Babilônia a organizarem-se para uma longa estadia na Babilônia. Nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Hoje eu estava umas 4 horas, não, já era mais cedo, e eu vi um anúncio de uma jovem mulher de 42 anos anunciando o velório. E eu, no meu coração, falei assim: meu Deus, tão jovem. Ela foi. Ela já não está mais aqui. Ela já saiu dessa Babilônia. Não sei se era convertida ou não me compete julgar, mas ela já não está mais aqui. E Jeremias, ele era um incentivador daquele povo, para que eles permanecessem no Senhor, para que o dia que eles fossem libertos, eles estivessem todos juntos. Ele incentivou-os a seguirem com a vida e a orarem pela nação que os conquistou, que os escravizou. Nós temos que ter esse mesmo sentimento. A palavra de Deus, ela está completa, ela está repleta de orientação, de encorajamento, para que nós venhamos buscar o Senhor, para que nós venhamos orar, para que nós venhamos nos consagrar, nos limpar do pecado, para que nós venhamos realmente sermos parecidos com Jesus. Deus queria que se tornassem cidadãos produtivos, clamando pelo bem da nação. É isso que Deus quer conosco hoje, igreja. Nós não devemos sair do nosso lar para vir até a casa, para ver o templo do Senhor, simplesmente para ser espectadores. Não! Nós temos que sair para nós sermos cheios, sermos renovados, sermos encorajados pelo Espírito Santo, para que nós possamos sair para fora e impactar quem se aproximar de nós, para que nós possamos falar desse Deus que tem nos sustentado todos esses anos, que nós temos servido ao Senhor. Às vezes as pessoas podem olhar para nós e falar assim: não, mas eles não têm nada. Mas nós temos Jesus. Nós não podemos, nós não temos bens, não temos uma casa própria, mas nós temos Jesus. E Ele tem nos sustentado, Ele tem nos fortalecido. Aleluia. Deus não esquece seu povo, mesmo quando e cativo na Babilônia. Deus não esquece de você. Deus não esquece de nós. Às vezes nós estamos lá no nosso cantinho, chorando, clamando, pedindo para que o Senhor venha de encontro à nossa necessidade. Até mesmo passa pensamentos: o Senhor não está ouvindo, o céu está de bronze, minha oração não está chegando. Mas o Senhor não esquece. Na hora certa Ele vai dar a solução, Ele vai te dar a resposta, Ele vai socorrer. Assim Ele fez com este povo. No versículo 8 diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós. Naquela época, como é na época de hoje também, existiam falsos profetas. Tanto que Jeremias era perseguido, porque Jeremias falava a verdade, e os reis daquela época não queriam ouvir a verdade. Quando eles não gostavam, chegaram a prender Jeremias. Não sei se é nesse mesmo texto, fala que Jeremias estava encerrado. Encerrado é o quê? Na prisão. Mas mesmo dentro da prisão, ele estava tentando alertar o povo de Deus. E é isso que hoje nós temos que estar atentos. Atentos, em nome de Jesus. Se as pessoas buscassem-no de todo o coração, iria encontrá-lo. Era o que Deus estava falando aqui nesses versículos, no capítulo 29, para que eles buscassem
a Deus de todo o coração, porque o Senhor, eles iam ser achados por Deus. No versículo 9 diz assim, porque eles os profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. E os profetas que falavam a favor deles, o que eles queriam ouvir, eles se alegravam. Mas quando Jeremias vinha e falava a palavra de Deus, o que Deus estava falando, e não era escrita, era o próprio Deus falando para Jeremias, fala para eles assim, assim, assim. Aí os reis se enraveciam, endureciam o coração e mandaram prender Jeremias, porque Jeremias estava falando a verdade. E nós estamos vendo nos dias de hoje acontecimentos semelhantes. Então nós temos que ouvir essa palavra e gravar no nosso coração. Porque assim diz porque no versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Não importa o tempo que você está passando de provação na sua vida, mas num determinado tempo de Deus, Deus vai cumprir a boa palavra dele sobre a sua vida. Creia nisso, não desanime. Não desanime no meio do caminho. Se nós formos imaginarmos, irmãos, quando você lê a palavra de Deus assim, meu Deus, fala, Jesus, quanto sofrimento. E nos dias de hoje, não é diferente. Hoje nós estamos aqui, todo mundo bonito, cheiroso, limpinho, com roupa bonita. Glória a Deus por isso. Mas nós sabemos que ao redor do mundo há pessoas que estão sofrendo muito. E eles creem em Deus. Eles creem. E eles ainda falam de Jesus. Aí no versículo 11 diz, porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamento de paz para a igreja que permanecer nele, para a igreja que confiar nele. E a igreja, irmão, como o pastor diz, não é o tempo, a igreja somos nós. A igreja somos nós. Então nós temos que permanecer em Deus, confiar. Está doendo? Tá, Senhor, mas a ferida vai cicatrizar. E eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar te servindo. Em nome de Jesus. Os planos do Senhor deram ao povo um futuro e uma esperança. Todos nós, irmãos, nós temos uma esperança de dias melhores. Nós temos uma esperança que quando nós formos no mercado, as coisas não vão estar aumentadas do jeito que estão. Nós temos uma esperança que nós vamos voltar, não sei a comer a picanha, como o nosso amigo diz, mas eu tenho certeza que Deus provê. Se é um desejo do nosso coração, Deus levanta um servo dele lá que você nem imagina, vai lá e leva aquele pedaço. Irmãos, esses dias veio uma pessoa na nossa casa, eles são de Dourados, e ele veio passar férias aqui no Terra Park. E eles todo ano ele vem. Irmãos, ele trouxe para nós uma peça de filé mignon. Oh, glória! Gente, pensa! E eu falei, quando eu estava fazendo filé mignon, eu falava assim, amor, nós estamos comendo filé mignon. Gente, imagina! Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós... E uma peça bonita. Ela ficou muitos dias guardada lá no freezer. Aí eu falei para ele, não, vamos comer aquele negócio lá. Vamos fazer. E nós fizemos, e no dia que nós fizemos, e eu falei para Deus, eu falei para o Senhor, olha só o que Deus faz. Nós estamos comendo filé mignon. Glória. Então esse é o Deus que nós servimos. Pelo bem, pela prosperidade e por fim pelo retorno à terra de Judá.
Vou ler de novo para que vocês entendam. Os planos do Senhor deram ao povo um futuro e uma esperança, pelo bem, pela prosperidade e, por fim, pelo retorno à terra de Judá, que era a terra prometida que o Senhor tinha dado para eles. E eles, por falta de obediência, eles foram cativos. Se nós lermos lá a história de Ezequias, lá fala quando Deus falou com Ezequias, mas eu não vou lá não. Essas promessas deram esperanças a milhões de pessoas do povo de Deus em várias situações difíceis. Essa promessa que está aqui hoje, ela dá esperança a milhões de pessoas hoje, nos dias de hoje, e nós estamos no meio desses milhões. Então não perca a fé, não perca a esperança. Se você tem projeto no seu coração de alcançar algo, continue perseverando na presença de Deus, porque os pensamentos que Deus tem a respeito de você é pensamento de paz, é pensamento de prosperidade, é pensamento de bênção sobre a sua, sobre a nossa vida. Só que nós temos que permanecer na presença do Senhor. Essas promessas deram, esse aqui eu já li. Em épocas de tribulação, pode parecer que o Senhor esqueceu-se de você. Pode parecer, mas Deus não esquece, irmãos. Nem daquele que cometeu o pior pecado. Aqueles que estão lá presos, lá na penitenciária, não sei quantos anos de prisão, a prisão perpétua, nem deles o Senhor esquece. Porque se lá dentro, eles podem até morrer lá dentro, mas se lá dentro eles se converterem e aceitar Jesus, o Senhor vai abraçá-los. Deus não se esquece daqueles que se entregam a Ele, que obedecem a palavra dEle. Mesmo você sofrendo, mesmo você achando que já foi o fim, já acabou, não tem mais jeito. Não, para o Senhor tem jeito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não se esquece de você, mas se buscá-lo de todo o coração, irá encontrá-lo. Deus, Ele está perto. Ele está ali do teu lado, mas Ele sonda o teu coração, se você está buscando Ele de todo o coração. Às vezes, a gente costuma buscar o Senhor todos os dias, mas tem aquele dia que a gente está ali triste, não sabe o que falar, mas quando você se derrama a sua lágrima, essa semana aconteceu comigo. Eu não orei por ninguém, eu só fiz chorar na presença de Deus. Gente, quando eu saí do meu quartinho, do meu lugar secreto, eu saí leve, flutuando. Eu senti que Deus tinha tirado com as mãos. É isso que Deus quer, que todos nós venhamos ter essa experiência com o Senhor. Nem uma terra estranha, sofrimento, perseguições e problemas físicos podem romper a sua aliança com Deus. Não deixe isso acontecer. Não deixe problemas, aflições, enfermidades. Não deixe essas coisas, esses detalhes romper a aliança que você tem com Deus. Ai, não é, gente, mas é detalhes. Eu tenho algo que eu sofro tanto. Para Deus é detalhes. Porque se você colocar sua fé em ação, Deus vai te ajudar e Deus vai te curar. Se Ele não te curar por milagres, Ele pode te encaminhar ao médico e vai usar a mão do médico e vai te ajudar a sair dessa situação difícil. Às vezes nós pensamos assim, mas Deus não fez um milagre. Às vezes Ele não faz um milagre na hora, irmãos, porque Ele quer testar o nosso coração. Ele quer ver até onde nós vamos aguentar. Muitas pessoas não recebem o milagre na hora, mas não entendem o porquê que estão passando por isso. Não têm o cuidado de analisar a situação. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos sujeitos a todas as coisas que estão sobre a terra. É enfermidade, é falta de recurso, é muita coisa. Mas o Senhor quer, Ele vem sondando as nossas vidas. Ele quer ver a sua sinceridade para com Ele. Mas eu quero isso, Deus dá, eu quero aquilo, Deus dá. Não, Ele vai dar o que você precisa. Aleluia. Ele não vai dar
de falar. Ele nos prepara. Às vezes Ele tem algo grande para entregar nas nossas mãos, mas Ele quer saber, Ele sabe, se nós vamos ser capazes de continuar com o projeto dEle. Então nós temos que passar pela prova, sim. Nós temos que ser aprovados, sim, por Deus. Porque para as coisas desta terra nós não vamos fazê-las de qualquer forma. Nós temos que passar pela prova. Em nome de Jesus. Esse final de semana, meu irmão, nós não fomos para a porque veio um primo nosso de Dourados trazer um filho dele, que ele vai fazer uma prova lá em São Paulo para ir para a aeronáutica. Devagar, porque talvez eu vou errar. Então tem que falar devagar. Gente, um jovem de 18 anos, capacitado, crente. Pensa um jovem de oração. Mas ele tem que ir lá em São Paulo para fazer a prova. Para seguir a carreira que ele quer. Eu penso que é fácil fazer essas provas? Pensa que é fácil passar nisso? Tem que ser inteligente. Tem que ser mesmo inteligente e servir a Deus. O ímpio também passa. Porque a palavra do Senhor, o Senhor fala que Ele trata o ímpio e o justo da mesma forma. Então cada um age de uma forma. Se você agir com Deus, com certeza você vai prosperar, você vai conseguir, você vai alcançar. O ímpio, ele também consegue, ele atinge o alvo dele, mas a gente não sabe se lá na frente ele vai manter aquele alvo. Mas quando é um servo de Deus, ele consegue manter. Vem a luta, ele está ali, vem a prova, ele está ali, e assim vai. E é isso que Deus quer conosco, igreja. Deus quer isso. Amém? Ore diligentemente e avance, fazendo tudo o que for possível, em vez de desistir por medo ou incerteza. Às vezes dá medo, né, de ir até aquele objetivo que você está ali se preparando. Aí chega na hora lá, dá aquela recuada. Quanto mais nós recuamos, mais difícil chega a bênção. Demora de chegar a bênção para nós. Então nós precisamos entender isso. Eu quero ler outro comentário que tem aqui na Bíblia, que diz assim, ó: o momento precioso do tempo está muitas vezes implícito no cumprimento das promessas de Deus. Em nome de Jesus, a plenitude dos tempos, Deus cumpre sua palavra e promessas, tendo em vista o cumprimento do seu propósito redentor. E em resposta à oração perseverante dos seus fiéis, perseverante, constante, sempre. Terça-feira nós temos oração. Eu não sei se você consegue vir por um motivo ou por outro. Não tenho nada com isso. É você que tem que tomar conta do seu tempo. Mas a porta da igreja está aberta para quem quiser vir orar terça-feira das 8 às 9. Ah, mas eu oro todas as manhãs. Glória a Deus, persevere todas as manhãs na sua casa antes de você sair para o seu trabalho. Ore a Deus, porque o seu dia será melhor. Persevere em buscar a ajuda do Senhor, porque nós não fazemos nada, irmão, sem a ajuda de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias profetizou que ao findar o cativeiro de 70 anos, haveria uma nova plenitude dos tempos. Deus moveria o remanescente santo para que este o buscasse em persistente oração. De quem ele está falando? De Jesus. Nós temos que buscar em oração a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos fortalece para que nós venhamos a permanecer, para que nós venhamos a cumprir a promessa do Senhor, porque a promessa do Senhor já está dita, mas nós temos que estar na posição, nós temos que permanecer servindo ao Senhor. Deus responderia e cumpriria suas promessas de restauração do povo. O que está precisando ser restaurado nas nossas vidas? É uma pergunta que nós temos que deixar no nosso coração.
negligenciando o nosso tempo, 10, 15 minutos, até mesmo para ler um versículo da Bíblia, até mesmo para parar antes de sair, até mesmo para orar diante da refeição e agradecendo a Deus, porque nós temos na mesa o que comer, nós temos o que vestir, o que calçar. Aleluias. Quinta-feira o pastor mencionando aqui uma palavra, e em casa a gente meditando no tempo lá da escravidão, lá do Egito, né? Nós todos sabemos que o povo não comprava roupa, a roupa não envelhecia, o sapato não crescia, Deus mandava maná, né? O povo ali só caminhando, ficaram rodeando 40 anos ali, e Deus provendo, e o povo em desobediência. E nós temos que tomar cuidado. Ah, mas eu trabalho. Glória a Deus que você trabalha. Mas você trabalha porque Deus te dá a saúde para você trabalhar e a porta aberta para você trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus responderia e cumpriria suas promessas de restauração do povo. Quando Deus quer realizar grandes coisas em favor do seu povo, Ele o impele a um grande movimento de oração. Ele cutuca. Ó, você tem que orar. Você quer? Paga preço em oração. Você quer conquistar? Paga preço em oração. Ele vai cutucando. Aí eu quero a minha saúde de volta. Paga preço em oração. Ah, mas eu tenho os melhores médicos. Paga preço em oração, porque você pode ter os melhores médicos, mas se você não buscar o Senhor, nem os melhores médicos podem fazer alguma coisa por você. Nós temos que pagar preço, irmãos, para que Deus volte para nós e olhe para nós e veja que nós somos merecedores. Jesus pagou um alto preço pela nossa vida, para que nós hoje estivéssemos aqui em liberdade. Porque mesmo as coisas acontecendo ao redor do mundo hoje, nós temos liberdade. Não sabemos até quando, em nome de Jesus. Eu desejo que isso nunca aconteça, de nós perdermos a nossa liberdade de adorar o Senhor no templo, na casa do Senhor. Aleluia! O momento precioso das respostas de Deus às orações dos fiéis está muitas vezes vinculada aos seus propósitos para com o seu povo coletivamente. Aí nós entendemos o porquê que nós temos um dia de oração na igreja, um dia de convocação para orar. Muitas vezes nós pedimos para a igreja chegar 10 minutos mais cedo. Irmão, chega 10 minutinhos mais cedo para nós orarmos. Domingo é dia do Senhor. Nós temos N coisas que nós fazemos, né? Às vezes recebemos um parente, quando eu era criança, minha mãe falava assim para nós levantávamos de manhã e falava assim: hoje é dia de ir na igreja. E era domingo cedo. Era a primeira coisa que nós fazíamos, era ir na igreja. Na época a gente era católico, eu era criança, obedecia a mãe. E muitas vezes nós negligenciamos esse tempo de estar com o Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, não é uma palavra de exortação, é uma palavra de alerta, tanto para mim, principalmente para a minha vida. Amém? Amém? Não me entenda mal, não me compreenda mal. Receba essa palavra, em nome de Jesus, porque é para o bem nosso, é para nós termos dias melhores. Jesus vai voltar, como já foi citado aqui pelo presbítero Júlio, lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Esta palavra hoje é isso, Deus está falando, ó. Se você quiser, ouve esta palavra, pratique esta palavra, ore pela sua família, ore por aquele que está desviado, ore por aqueles que ainda não se converteram, ore pela sua cidade, ore pela sua nação, porque o melhor desta terra é para o meu povo. E o povo dele somos nós. Amém? Mais uma vez, ore diligentemente e avance.
fazendo tudo que for possível, em vez de desistir por medo ou incerteza. Em nome de Jesus. Então, irmãos, eu faço um apelo para a igreja que aqui está hoje. Nos dias de culto, se esforce, venha no templo. É 1h30. Eu sei que muita gente tem dificuldade, mas você que não tem, venha. No dia de oração, você que pode, 1 hora. Eu lembro quando a palavra lá de Jesus, né, que ele foi lá orar, quando estava perto da crucificação, levou os 3 discípulos. Aí Jesus foi para um canto reservado, e os 3 ficaram lá. Aí Jesus voltou e eles estão dormindo. Aí acordou, aí Jesus foi orar, voltou de novo. Aí Jesus falou assim: vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora. É assim que Deus olha para nós quando a gente não vem, quando a gente não ora. E até mesmo na nossa casa, irmãos. Eu não estou falando só de vir no templo, não, porque eu tenho, como na minha vida, como acontece comigo, eu tenho quase certeza que com todos nós acontece. Tem dia que nós não quer orar. Tem dia que é tanta coisa na nossa cabeça que a gente já levanta pensando nas coisas. Somos humanos. Se você beliscar, belisca o Diego aí, quem vai gritar aí. Nós somos carne, irmão. Mas hoje, Deus está nos alertando. O Espírito Santo está nos animando. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pela nossa cidade. Versículo 17. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Amém? O pastor Walter está indo lá para a Roxaria. Ele tem que orar por aquela cidade. Que a partir do momento que ele plantar os pés dele, como ele já plantou, só não levou a mudança. Então o que ele tem que fazer? Orar por aquela cidade. Porque através da vida dele, muitas almas podem ser chegadas a Jesus. E o nosso papel é aqui, orar pela nossa cidade. Amém? Amém. Convido o presbítero Júlio, que as palmas louvam ao Senhor. Em nome de Jesus, aplaudam ao Senhor. E lembre-se, não é uma palavra de exortação, é uma palavra de alerta para os nossos corações. Em nome de Jesus. A pastora Adeline falou assim para mim, assim: amor, vai lá e bota fogo. Eu falei: tá bom, eu vou lá e vou acender um monte de fogueirinha assim em volta. E eu vou falar para os irmãos que foi você que mandou. Coloca fogo lá. Aí eu falei: tá bom, irmão, vou orar